Amém? Então fique agora com uma palavra direto do trono da graça. Amém? Glória a Deus. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu sei que a Luciana já fez um uhul aqui, né? A Luciana está animada hoje. Que bom que você pôde estar hoje aqui com a gente, é muito bom receber você aqui. Você também que está nos acompanhando em casa, é bom demais receber você aqui hoje junto com a gente. Sinta-se à vontade, você já faz parte da família e nós adoramos ter você aqui junto com a gente, amém? Vamos fazer uma oração para a gente começar? Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigado porque nós estamos hoje aqui. Sabemos que o Senhor já tinha esse dia preparado para as nossas vidas e que tudo que nós viermos ouvir e aprender venha crescer, venha frutificar nas nossas vidas para que nós venhamos nos tornar cada dia mais parecidos com Cristo. Amém e amém. Hoje a gente vai falar, o tema de hoje é reine em vida. Reine em vida. E eu quero começar hoje fazendo uma pergunta bem importante para você, que vai ser bem decisiva para aquilo que a gente vai falar hoje e até o final dessa palavra você vai entender o porquê dessa pergunta. A pergunta que eu tenho para você é essa: que espírito que habita em você? Que espírito que está em você? Essa é uma pergunta muito importante que a gente precisa responder e que a gente precisa saber e conhecer que espírito é esse. Não é apenas ouvir, o espírito está em você, mas conhecer que espírito é esse. Então, que espírito que está em você hoje? Sabe, a Bíblia ela vai nos dizer que quando nós estamos em Cristo, nós passamos a estar ligados em Cristo, o Espírito do próprio Deus, o Espírito Santo, passa a habitar em nós. E isso é algo doido, mas é poderoso. Porque o Espírito do próprio Deus está em nós hoje, habita em nós hoje. A verdade é que hoje Deus vive e respira em nós, assim como foi com Cristo. Sabe, foi Cristo que nos deu acesso para que nós tenhamos o Espírito habitando em nós. Foi Cristo que nos deu esse acesso. Foi Ele que abriu, digamos, essa porta do acesso de hoje o Espírito estar em mim. Foi Ele que fez isso. Hoje, quando nós estamos ligados com Cristo, nós somos um com o Espírito Santo. Hoje nós somos um com Ele. Hoje nós somos um com o Espírito de Cristo. Em 1 João 4,13, se você quiser anotar, a gente não vai ler, mas se você quiser anotar, 1 João 4,13 vai dizer assim: Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Ele em nós e nós nele. Lembram da oração sacerdotal? Jesus ele ora falando: Pai, eu peço para que eles sejam um, assim como eu sou com você. Hoje isso é real. Nós somos um com Cristo, assim como Cristo orou ao Pai. Hoje nós e Cristo temos o mesmo Espírito, temos a mesma natureza, enfim. Hoje nós somos de fato um com Ele. Deus ele nos deu o seu Espírito e hoje Ele está em nós. Ele permanece em nós e realmente somos um com Deus. Só que não pense que esse Espírito é um fracote. Porque o Espírito não é fracote. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não é fracote. Ele não teme nada. Não é aquele Espírito que
Porque, vamos dizer, o Espírito Santo ele é uma pessoa, certo? Ele não é aquele que chega um probleminha e já, ai meu Deus, me assustei, sai correndo. Não! Ele olha e fala assim, eu já venci em Cristo, todas as coisas já foram vencidas. Porque lembre-se, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo são 3 em 1. Não existe diferença entre um e outro. Aquilo que o Pai deseja, o Filho deseja e o Espírito deseja. Então, aquilo que o Espírito faz em nós, é o que Cristo faz em nós e é o que Deus faz em nós. Se o Espírito habita em nós, Cristo habita em nós e o próprio Deus habita em nós. Porque eles são 3 em 1. O Espírito que habita em nós hoje é muito poderoso. Pensa comigo. O Espírito que está em você hoje é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos. Olha o que vai falar para a gente em Romanos, o capítulo 8 e o verso 11. Romanos 8, 11. Vai dizer assim: e se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida a seu corpo mortal, por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. Eu quero que você foque comigo na primeira parte. Se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês. Esse é o Espírito que habita em você hoje. O mesmo Espírito que teve o poder para ressuscitar Cristo dos mortos, é o mesmo Espírito que atua hoje em você. Por isso que eu disse que o Espírito que está em você não é fracote. Ele não é um bobão. Ele não é um tolo. Ele é poderoso. O poder que ele tem é gigantesco. Olha esse mesmo versículo, mas agora na versão A Mensagem. Eu quero trazer para você, porque ela te dá uma perspectiva diferente. Diz assim: não há dúvida de que se o Deus vivo e presente que ressuscitou Jesus dentre os mortos atua na vida de vocês, Ele fará em vocês o mesmo que fez em Jesus. Ele os trará vivos para si. Quando Deus vive e respira em vocês, e Ele o faz como o fez em Jesus, vocês são libertos daquela vida morta. Com o seu Espírito vivendo em vocês, o Espírito Santo, o corpo de vocês será tão cheio de vida quanto o de Cristo. Aqui já dá uma outra perspectiva, que dá até uma outra pregação. Mas eu achei interessante porque na versão A Mensagem, ele fala que esse Espírito, ele atua na vida de vocês. Sabe, hoje o Espírito do próprio Deus está vivendo em nós. Ele está atuando em nós. Ele está se expressando através de nós. Entenda que isso, o Espírito estar vivendo em nós, o Espírito estar atuando em nós, é da vontade de Deus. Porque foi Ele que enviou o Espírito até nós. Isso é algo que Deus quer, é algo que Deus quis. Cristo, mesmo antes de subir aos céus, Ele disse que o Pai iria enviar o Consolador. Ele iria enviar o Espírito, para que a gente não ficasse sozinho. E eu gosto tanto quando Jesus fala disso, porque Ele fala que o Espírito da verdade iria ser enviado. E quando a gente lê, a gente até vê que Jesus fala: esse Espírito é que vai ensinar a vocês as minhas palavras. É o Espírito que atua em nós, que está em nós, que nos ensina aquilo que Cristo está nos dizendo.
Isso é fantástico. É esse Espírito que nos ensina, o Espírito da verdade. Sabe, se o Espírito tem poder para ressuscitar Jesus dos mortos, ele tem poder para transformar situações, circunstâncias, pessoas, mudar realmente histórias. E é esse o Espírito que habita em você, que está em você. Sabe, hoje é por meio do Espírito Santo que nós vivemos. Se Ele está atuando em nós, então nós devemos viver a partir dEle. Se você ler o verso 14 de Romanos 8, você vai ver que vai dizer, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso é fantástico. Sabe, realmente a palavra, ela nos encoraja a se deixar ser guiados pelo Espírito. Mas preste atenção, a se deixar ser guiados. O Espírito, ele quer te guiar, mas se você não quer ouvir aquilo que ele está te dizendo, você pode tomar um outro caminho. Essa decisão está nas suas mãos. Por isso que a Bíblia fala, vida ou morte, você que escolhe. Ou você ouve aquilo que o Espírito está te dizendo e você segue ele, ou você fala, eu não quero seguir aquilo, eu quero seguir isso, porque eu acho que isso é melhor. Na minha opinião, isso aqui é melhor. Ele nos encoraja a se deixar, a palavra vai nos encorajar a viver por meio do Espírito e a reinar em vida. Só que quando a gente fala sobre reinar em vida, o que realmente isso quer nos dizer? O que realmente é reinar em vida? Sabe, quando a gente fala sobre reinar em vida, hoje eu quero trazer para você 3 pontos sobre reinar em vida. Onde nós reinamos hoje, em vida. Certo? Há 3 pontos que eu quero trazer, que são pessoas, coisas e circunstâncias. Vamos lá, eu vou explicar para vocês. Reinar sobre pessoas. Reinar sobre pessoas não é dominar as pessoas. Não é ter o poder sobre as pessoas. Não é pisar nas pessoas. Isso não é reinar. Na perspectiva de Cristo, no reino de Deus, não é isso. Na perspectiva de Cristo, reinar sobre pessoas é servir as pessoas. Na lógica do reino, o menor é o maior. O que serve. Quando Jesus ele vem, ele diz assim, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E aí vamos parar para analisar, Jesus não era o Filho de Deus? Ele veio servir. Ele não veio ser servido. Quando chega o momento, antes deles ter a última ceia, ele pega e lava os pés dos discípulos. Em todo momento ele serviu as pessoas. Em todas as circunstâncias que ele passou. Em todas as histórias que a Bíblia nos relata, vai mostrar Cristo servindo as pessoas. E isso é louco. Porque se Deus é Deus, Jesus era Deus, vamos concordar com isso? Jesus era Deus? Se Jesus era Deus, a gente não tem uma visão que Deus ele quer ser servido? Como que pode Deus querer servir primeiro antes de ser servido? Ele foi totalmente contra a visão que as pessoas tinham a respeito de Deus. Porque desde o início, desde o princípio, se você for ler Gênesis, o primeiro versículo, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, você vai ver Deus servindo.
Quando Deus cria todas as coisas, Ele está nos servindo. Sabe por quê? Porque primeiro Ele cria tudo aquilo que o homem vai precisar. E aí depois Ele cria o homem e Ele coloca o homem ali. E Ele fala, domine. Isso aqui é seu, domine. Desde o início, Deus ele se mostra um Deus que serve. Um Deus que serve. É por isso que realmente a gente precisa aprender a imitar a Cristo. Porque quando a gente passa a imitar a Cristo, a gente passa a servir os outros. E isso é reinar sobre pessoas. Não é você mandar nas pessoas, não é você oprimir as pessoas. Não é você ser o bonzão e falar assim, eu sou o bonzão, você aí, que se lasque. Não. É você servir o outro. É você olhar e ver a dificuldade no outro e você ajudar o outro. Isso é reinar. Isso é reinar. Isso é reinar sobre pessoas. O segundo ponto, reinar sobre coisas. Quando nós falamos sobre reinar sobre coisas, nós estamos falando sobre bens e riqueza. Riqueza nessa terra mesmo. Dinheiro. Money. E bens, sua casa, seu carro, enfim, aquilo que você tem. Reinar sobre bens. Entenda uma coisa, a Bíblia ela não é contra você ter bens e riqueza. Ela não é contra. Gente, Salomão era muito rico. Não pense que Salomão não era ricão, não. Ele era muito rico. Muito. Davi era muito rico, gente. Eu imagino que eles nem levantavam o dedo. As pessoas faziam tudo por eles, até trocar de roupa. E aí a gente acha hoje que viver com Cristo é só viver penando, né? Pois é. Naquele tempo não era assim, não. Se a gente olhar bem historicamente, a Bíblia ela não é contra você ter bens e riqueza. Mas você deve entender que bens e riquezas são para te servir. É uma ferramenta para te servir e para te possibilitar a servir os outros. Vou dar um exemplo. Se você tiver muita comida, vamos dar esse exemplo. E alguém chegar para você e não ter o que comer, você não tem a possibilidade de dar para o outro a comida? Se você tem grana e você vê que o outro está passando uma dificuldade, você não tem a possibilidade de pegar e ajudar o outro? Entenda. O erro das pessoas em relação a bens e riquezas é que as pessoas elas passam a viver buscando isso. E não está certo. O certo, aquilo que a Bíblia vai nos encorajar, é primeiro buscar o reino de Deus. E todas as coisas serão acrescentadas. Quem que acrescenta? Ele. Deus acrescenta. Você apenas busca o reino de Deus. Ele te dá. Ele te prospera. Ele te dá sabedoria para administrar o teu dinheiro. É Ele que faz. Sabe? Ele quer que a gente veja que tudo que nós temos na nossa mão é um fruto. É uma semente, na verdade. É uma semente para semear na vida de outras pessoas. Tudo que nós temos, gente. Tudo que nós temos. Tudo que nós temos pode ser muito bem usado para a causa de Cristo. Tudo. Terceiro ponto, circunstâncias. As circunstâncias nunca serão maiores do que o poder que atua sobre nós. Por mais desafiadora que sejam, o Espírito de Deus é maior. Por isso que quando reinamos sobre as circunstâncias, a gente não vive mais em uma montanha-russa. A gente tem dia difícil? Tem. A gente tem problemas? Tem. Mas sabe por que a gente não vive em uma montanha-russa? Porque os dias difíceis e os problemas não mudam a nossa visão.
a nossa fé, a nossa convicção, ela continua igual. Não é assim, eu estou no alto. Ai, Jesus é bom. Desceu. Ih, Jesus não está comigo, não. Aí sobe. Jesus é maravilhoso. Desceu. Ih, fui abandonada de novo. Não é assim. Isso é uma montanha-russa. Deus não quer. Não é o plano dele para a nossa vida. O plano dele para a nossa vida é que nós venhamos viver a constância, a plenitude. Todos os dias, vivendo de graça em graça, de glória em glória. Nós reinamos sobre as circunstâncias, porque o Espírito que está em nós é muito maior do que a circunstância. Eu estou doente, mas que Espírito que está em mim? É o Espírito da vida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou continuar crendo que eu já sou curada. Porque o Espírito de Cristo, o Espírito da vida está em mim. Ele atua sobre mim. Ele se expressa em mim. Ele se move. Ele respira através de mim. Cara, isso é muito fantástico. Olha, eu não sei se para você é tão fantástico assim, mas para mim, pelo menos é. É incrível. Olha o que diz em 1 Coríntios 2:12. Vai dizer assim: e nós recebemos o Espírito de Deus, preste muita atenção, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. E nós recebemos o Espírito de Deus. Para que nós recebemos o Espírito de Deus? Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Gratuitamente. Reinar em vida, reinar sobre as circunstâncias, reinar sobre tudo que nos envolve, é isso que ele nos encoraja. É isso que hoje nós precisamos nos posicionar. Como reis, como sacerdotes. E aí quando a gente passa a reinar em vida, a gente passa a não ter mais medo. Se você ouviu a pregação de sábado passado, que não tenha mais medo, você não está sozinho, eu falei bastante sobre medo, né? Só que entenda que quando nós compreendemos o quão amado nós somos, e o Espírito que habita em nós, e que esse Espírito é poderoso demais, eu não vou mais ter medo das circunstâncias. Eu não tenho mais medo do que vai vir. Eu não tenho mais medo do futuro. Tem gente que tem medo do futuro. Como é que vai ser amanhã? Eu não sei. E fica desesperado, e fica louco. Dá um problema, a pessoa se desespera. A pessoa tem paranoia. Nós ficamos preocupados, vamos ser sinceros, a gente fica preocupado às vezes, gente. Dá uma situação e você fica assim, o que eu vou fazer agora? Mas aí, qual é a atitude que você tem que tomar nesse momento? É entrar em paranoia? Ou falar assim, não, calma. Eu sei que Deus é comigo, Ele cuida de mim e Ele vai me dar sabedoria para lidar com essa situação. Sabe? O Espírito de Cristo está em nós. E hoje, de fato, nós temos a oportunidade de conhecer as coisas maravilhosas que Deus nos deu. Olha que oportunidade incrível. Hoje nós podemos conhecer quem Deus é. Hoje nós podemos conhecer Cristo. Hoje nós podemos saber o que é o amor. Hoje nós podemos viver em paz. Em paz com as pessoas, em paz com Deus, em paz conosco mesmo. Hoje nós podemos viver assim. É isso, essa é a vontade dele para nós. É viver assim, em paz. É viver reinando em vida. Quando nós cremos e quando nós reinamos, o medo, ele é lançado fora e ele acaba se enfraquecendo. Se tem uma pontinha de medo ali, ele vai enfraquecendo. Até
acabar. Sabe por quê? Porque quanto mais você ouve a palavra de Cristo, e você confia e você crê nessa palavra, mais o seu espírito ele se fortalece. Mais maturidade você tem. Mais convicção você tem. E aí quando chegar o problema, em vez de você olhar o problema e se desesperar, você vai ver que Deus ele pode todas as coisas. Porque se ele pode ressuscitar Jesus dos mortos, ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Cristo ele nos convida a reinar pela perspectiva do Espírito que atua em nós. Entenda uma coisa, reinar em vida não é porque você é o bonzão, não. Desculpe-me te dizer isso. Você não é bom. Você não é o maioral. Não é por isso. Porque se fosse por isso, ninguém aqui nem chegaria perto de Deus. A Bíblia vai falar que nós éramos inimigos de Deus. Existia um abismo entre nós e Deus. E como é que esse abismo acabou? Por causa de Cristo. Cristo nos deu esse acesso. Cristo ele acabou com o abismo. Se antes tinha um abismo, agora nós não estamos só perto de Deus. Deus ele está em nós. O Espírito dele está em nós. Sabe, você reinar em vida não é porque você é muito inteligente, porque você tem uma sabedoria enorme. Mas você reina em vida porque o Espírito habita em você. Sem Ele, você não tem como reinar em vida. Ele é a chave para você reinar. Ele é a chave. E aí, sabe por que o Espírito é a chave para a gente reinar em vida? Porque é Ele que nos dá a direção. É Ele que te dá a sabedoria para reinar. É Ele que te aperfeiçoa para você reinar. É Ele que te dá sabedoria. Diante de uma situação, quem que te dá sabedoria para você lidar com aquela situação? O Espírito. Através de quem que hoje nós servimos o próximo? Através do Espírito. Porque vamos ser sinceros, a gente não ama de verdade as pessoas. A gente é muito egoísta, a gente só quer para nós. Eu tenho dinheiro no meu bolso, tá ótimo. O outro não tem dinheiro, eu vou orar por você, irmão. Que Deus te abençoe. Em vez de você ir ali ajudar a pessoa. Está precisando de comida? Vamos orar para que Deus toque no coração de alguém para te dar comida. Que oração, mas... dá vontade, uma pessoa fazer uma oração dessa. Se eu fosse Deus, eu desci e falasse assim, meu filho, é tu que está aí. Acorda. Aqui, ó. Entende? Mas nós servimos através do Espírito. Sabe por quê? Porque nós servimos com sinceridade, não é com falsidade. Eu não vou servir a Maria para eu ganhar uns pontos e créditos com a Maria. Eu vou servir com a Maria porque a Maria é semelhante a Cristo. Porque assim como eu sou amada por Deus, a Maria também é muito amada por Deus. Assim como eu fui salva, a Maria também. Assim como Jesus morreu por mim, Ele morreu por ela também. Eu sirvo por isso, não para ganhar pontos e créditos. Nós servimos com base no Espírito. Nós vivemos com base no Espírito. Entenda, é muito importante nós darmos ouvidos ao que o Espírito nos diz. Sabe por quê? Porque o Espírito nos revela a verdade. É o Espírito da verdade. Ele nos revela a verdade. Então, quando a gente ouve a direção que Ele nos dá, a gente está caminhando no caminho da verdade. A gente não está caminhando num caminho onde a gente fica meio, como é que vai ser? Será que isso está certo? Será que isso está errado?
Você já passou por isso? De ficar assim, isso está certo ou está errado? O que eu estou ouvindo está certo ou está errado? Será que é assim mesmo? Sabe aquela sensação de que tem alguma coisa que está errada? E você escuta e parece... Não, tem alguma coisa lá no fundinho te dizendo assim, está errado. E aí você fica assim, mas... E você não dá bola. Mas o Espírito, ele continua te dizendo, está errado. Está errado. E aí quando você ouve aquilo de fato que o Espírito quer te dizer, isso vai chegar e vai fazer, bom! E você vai, eita! Era assim então? Então agora eu vou caminhar nesse caminho. Em verdade, eu vou realmente saber o que eu estou ouvindo. Eu vou realmente saber o que Cristo está me dizendo. O que Ele quer me dizer. Olha que Lucas, o capítulo 10, e o verso 19. Isso é algo que Jesus, ele disse para os discípulos. Ele diz assim, atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo. E nada e nem ninguém vos fará qualquer mal. Essa é a autoridade que Jesus declarou sobre os discípulos. Jesus, ele declarou uma autoridade na vida deles. Falou, vão. Minha pergunta para você hoje. Essa autoridade está sobre você também? Hoje nós somos discípulos de Cristo. Se nós estamos com Cristo, se nós ouvimos aquilo que Ele está nos dizendo, nós somos discípulos dEle. Essa autoridade, então, não está sobre nós também? Sabe? Se hoje o Espírito do próprio Deus está em nós, está sobre você, uma coisa eu e você precisamos fazer. Tomar a nossa posição de filhos e reinar em vida. Jesus, ele era filho de Deus. Ele sabia quem o Pai era. Ele sabia que o Espírito estava sobre ele. Então ele reinou em vida. Ele reinou em vida. Quando chegou a multiplicação de pães e peixes, não tinha o que comer. O que ele fez? Ele reinou sobre uma circunstância. Pegou lá o pão e peixe. Eu te dou graças. Compartilhe com todo mundo. Ele reinou até sobre a natureza, né? Chegou lá no barquinho, tudo, ele já, eita, apavorado. E Jesus só, calma-te, pronto, calmou. Ele reinou em vida. Ele nos encoraja a reinar em vida. Porque hoje o mesmo Espírito está em nós. E a mesma condição nós temos. Hoje nós somos filhos de Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós não estamos mais longe de Deus. Nós estamos perto. Na verdade, Ele está dentro de nós. Essa autoridade é sobre circunstâncias, é uma autoridade sobre demônios. Não que nós vamos vencer o demônio. Perceba o que eu estou querendo te dizer. Não é que você é o maioral agora da história. Você não é o maioral. O Espírito que está em você é o maioral. É Ele que tem o poder. Sem o Espírito, você não tem nada.
a autoridade que foi colocada sobre eles. Perceba que Jesus, depois dele subir aos céus, ele fala para os discípulos: antes de vocês começar a sair e fazer e começar a igreja, o que era para eles fazer? Era para eles ficar em Jerusalém até o Espírito descer. Depois que o Espírito veio e desceu sobre eles, aí que eles começaram a andar. Aí que a igreja começou. Mas por quê? Porque eles precisavam do Espírito. Esse Espírito atua em nós. Esse Espírito está em nós. Sabe, comece a declarar vida sobre você, sobre a sua família, sobre seus amigos. Comece a declarar cura, paz, amor, restauração familiar. Comece a declarar sobre as circunstâncias. Reine em vida, reine. Tome a sua posição de filho. Hoje você é filho. É filho. Jesus, ele era filho de Deus. Ele tomou a sua posição de filho, porque ele conhecia o Pai. Hoje nós tomamos a nossa posição de filhos, porque nós conhecemos o Pai. Nós sabemos que o Pai pode todas as coisas. Não é que o Pai pode uma ou outra. Não, ele pode todas as coisas. Que problema que você tem? Ele pode resolver. É doença? Ele te curou já em Cristo na cruz. Pelas pisaduras de Cristo, nós fomos sarados. Ele foi ferido para que nós venhamos ter um corpo saudável. Não só corpo, mas mente. Porque muitas vezes o corpo da pessoa está bem, mas a mente dela não está bem. E isso acaba que a mente não estando bem, o corpo também não está bem. Ele levou na cruz. Hoje nós apenas declaramos, nós cremos e nós declaramos. Reinar em vida é declarar. Reinar em vida não é falar assim: olha, eu sou o bonzão, agora eu vou reinar em vida. Aprendi lá na igreja que tem que reinar. Agora aqui, ó, você está com problema? Sai daqui, porque eu reino agora. Eu sou rei. Não. É você declarar. É você declarar sobre a vida das pessoas. É você declarar sobre você mesmo, sobre a sua mente. É quando o diabo jogar uma seta, você declarar: eu sou filho de Deus. Deus é comigo. Deus é comigo. Isso é fantástico, isso é fantástico. Sabe, em vez de você ser levado pelos ventos do problema, mantenha firme a sua fé. Porque hoje, Cristo é a sua rocha. É Ele quem te segura. E aí perceba uma coisa. A rocha é Ele. Quem segura é a rocha. A confiança tem que estar onde? Na rocha e não em quem está segurado. Não quem está em cima. É a rocha que segura. Minha pergunta para você: Cristo, Ele vai deixar você ser levado? Ele não vai deixar. Ele vai te segurar assim, ó. Nem que você... Sabe aqueles filmes que a pessoa está assim e está assim? Ah. Ele está assim. Nem que você dê só pelo pé, Ele está te segurando. Porque Ele não vai te deixar cair. Ele não vai te deixar que mal nenhum aconteça sobre você. Ele é bom, gente. Ele ama incondicionalmente. A gente tem uma visão de Cristo, de Deus malvado, que castiga, que pune. Deus não pune ninguém. Deus apenas ama. Deus ama. Deus ama. João foi inspirado a dizer que Deus era amor. Deus é amor. Como pode o amor maltratar? Esse amor humano, sim.
Sabe esse amor humano que diz que ama, mas mata? Que é uma loucura. Mas o amor de Cristo não é assim. Ele ama, ama mesmo. Ele ama, ama. Lembra semana passada que eu falei? Ele é parceiro, gente. Ele é mais parceiro que o seu amigo, que a sua mulher, que a sua namorada, que o seu marido, que a sua esposa. Ele é muito mais parceiro. Ele está ali contigo. Ele está do teu lado. Ele fala assim, precisou? Eu estou aqui já. Você nem sabia que você ia ter esse problema, eu já estava aqui. Eu estou aqui contigo. Eu sou parceiro. Esse é Jesus. No teu pior dia, Ele está contigo. No teu melhor dia, Ele está contigo. Ele está sempre com você. Cristo, Ele não vai te soltar. Ele é uma rocha bem forte. Meu conselho para você, e é o que eu quero te encorajar, é que você tome sua posição de filho. Não seja mais levado pelo vento, mas ouça a voz do Espírito e reine em vida. Uma coisa eu digo, uma coisa eu acho incrível hoje que a gente vive em Cristo, hoje que a gente vive a graça, eu acho tão incrível. Não é pessoas que nos ensinam quem Cristo é. É Ele mesmo. Ele mesmo chega para você, Ele fala que eu estou aqui. Sabe aquela coisa, não é, vamos dizer assim, você conhece alguém. Não é muito melhor você conhecer a pessoa do que você ouvir alguém te falar da pessoa? É muito melhor, né, gente? Imagina um famoso aí, sei lá. Que você gosta, que você gostaria de conhecer. Você não quer apenas ouvir alguém falar, eu conheci aquela pessoa, é muito legal. Não, você quer falar, eu quero conhecer aquela pessoa, eu quero ver na minha frente. Com Cristo é assim. Hoje Ele se revela a nós. Hoje Ele vem e fala que eu estou aqui. Quer me conhecer? Me conheça. Eu sento aqui e a gente conversa, bate um papo e eu vou te contar todas as histórias. É assim que Cristo é. Hoje nós podemos conhecer Ele. Porque eu vou falar para você uma coisa. Eu não quero conhecer a Cristo apenas por falar, por ouvir. Eu não quero. Eu conheci Ele assim, só de ouvido. As pessoas me falavam, Jesus é assim. Jesus é bom. Tá. Mas você nunca sabia dizer que realmente Ele era bom. Você não tinha aquela convicção para você dizer, Jesus é bom. Hoje você tem essa convicção. Você não fala assim, Jesus é bom. Não, você fala, Jesus é bom, cara. Porque eu experimento a bondade dEle todos os dias. Dia e noite. Todo dia eu vejo a bondade dEle. Eu acordo, eu vejo a bondade dEle porque eu acordei. Eu estou dormindo, eu vejo a bondade dEle porque eu passei um dia inteiro. Todos os dias eu vejo. Hoje, conhecer Cristo não é mais por ouvido. É por conhecer. Conheça Ele. Conheça quem Ele é. Ele se revela a nós. Todos os dias Ele se revela a nós. Reine em vida. Você é filho. Você é filha de Deus. O Espírito do próprio Deus está em você. Eu quero te encorajar a, durante essa semana, você pensar, meditar sobre essa frase. O Espírito do próprio Deus está em mim. Medite nessa frase. Medite. Comece a pensar nela. O que isso quer dizer? Comece a questionar. Meditar é você fazer pergunta, gente. Comece a perguntar. O que é isso? O que isso significa? Será que realmente o Espírito de Deus está em mim? O que isso afeta na minha vida? O que isso muda na minha vida? O que isso muda o meu futuro? O que isso muda os meus relacionamentos? Comece a meditar nisso. O próprio Espírito, o Espírito da verdade, Ele vai te revelar. O que isso quer te dizer? Ele vai te dizer.
Ele vai te revelar. E eu posso te garantir, quanto mais nós compreendemos que o Espírito do próprio Deus está em nós, a nossa vida não é mais a mesma. Não é só uma vez que você compreende isso. Não, é diário. É um crescimento na sua compreensão, na tua maturidade, que você fica assim, uau, ele habita em mim? Nossa, que loucura! O Espírito do próprio Deus. A gente sempre ouviu falar, nossa, Deus lá e eu aqui. Eu sou isso aqui, pertinho de Deus, e Deus é maior, lá, lá, lá. Que loucura! O próprio Espírito dele está em mim? O que isso muda na minha vida? Pensa aí que o Espírito vai te dizer. Vamos fazer uma oração? Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor. Nós queremos te agradecer pelo teu amor. Porque hoje, se nós estamos aqui, é pelo seu amor. Se hoje nós temos paz, alegria, é pelo seu amor. Se hoje nós somos perdoados, se hoje nós somos filhos, é porque você nos ama. Muito obrigado por esse amor incondicional. Esse amor que nos preenche, esse amor que nos completa. Obrigada. Que o teu Espírito venha nos ensinar aquilo que Cristo tem a nos dizer. Venha nos revelar a verdade. Venha nos dar a visão do próprio Cristo. E que nós venhamos viver dia após dia, reinando em vida, ouvindo e seguindo o direcionamento do Espírito, tendo sabedoria nas circunstâncias que nós vamos enfrentar, tendo convicção nos momentos difíceis para nos posicionarmos como filhos e filhas e declararmos a paz, a alegria, o amor, a restauração, a cura sobre a nossa vida e sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós te agradecemos por esse amor. Nós te agradecemos por essa graça. Nós te agradecemos pela entrega de Cristo. Cristo se entregou para que hoje nós tenhamos vida. E uma vida abundante, uma vida completa. E nós somos gratos por isso. Muito obrigado. Amém. Amém.